Queria convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus. Deixa o texto de Hebreus, capítulo 11, aberto aí. Fica com ele aberto aí que nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Até aí, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nessa noite, assim como o Senhor falou muito aos nossos corações através dos cânticos, dos textos da Tua palavra, que o Senhor venha falar através da ministração das Sagradas Escrituras. Que eu não falo de mim mesmo, mas falo das Tuas grandezas. É a minha oração a Ti em nome de Jesus. Amém. Semeando esperança. Perseverança e esperança. São duas palavras que têm caminhadas e significados diferentes, mas que podem ir em direção do mesmo rumo. Se a gente fosse conjugar a palavra perseverança e a palavra esperança, né? Perseverança, para o tempo de hoje, a gente vai dizer assim, que ainda nós estamos em tempos difíceis, né? Mas esperança? Esperança de quê? Esperança que há a possibilidade de um futuro próximo termos vacinas. É uma esperança. Esperança de quê? De que isso logo se acabe, que a gente pare de usar máscaras, que a gente volte a se reunir normalmente na igreja, que a gente possa abraçar os nossos irmãos, né? Mas não é aquele abraço que a gente dá com medo, né? Hoje, alguns dão um abraço até com medo. É um abraço de urso, sabe? Aquele abraço gostoso, de saudade, né? Perseverança, sentimento de convicção de que as adversidades vão vir, mas que eu vou caminhar, eu vou lutar. E a esperança de que essas adversidades, elas vão vir, serão superadas e o resultado final será um resultado positivo. Isso é o significado de esperança. Perseverança. Atitude, postura daquele que persiste em valores e caminhos, mesmo diante das adversidades. E esperança? Aponta para o propósito ou um benefício futuro. Perseverança? Alinha ações e esforços no presente. E esperança? Aponta para o propósito e benefício que nós vamos ter lá no futuro, lá na frente. Quando nós somamos isso, nós podemos pegar a soma da perseverança e da esperança e nós podemos dizer o capítulo 11 de Hebreus. É o texto que nós lemos aqui. Se você, dentro dos versículos que eu li, você pular lá para o verso 16 agora, lá fala assim: por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Olha lá o verso 16. De se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Já lhe preparou uma cidade. Verso 38 fala assim: o mundo não era digno deles. Perseverança e esperança para uma turma que estava desanimada e esmorecendo. Eu queria que você pensasse comigo, dando uma pausa aí nesse texto, nós vamos depois pular para o capítulo seguinte de Hebreus aí, que aí vai dar o foco do que nós vamos pregar nessa noite. Esperança, semeando esperança. Eu queria que você pensasse comigo nos discípulos após Jesus ter morrido na cruz. Vocês andaram, imagina que eu sou Jesus, se tem 12 dos irmãos andando comigo e de repente, olha, eu vou morrer. Eu vou ter que ir para a cruz, vou sofrer,
E muitos discípulos ali andaram perto de Jesus, e Jesus foi para a cruz e morreu. E diz a palavra de Deus que eles ficaram reunidos após Jesus ter morrido, ficaram alguns reunidos conversando, outros, como Tomé, não preciso ver para crer, né, se ele ressuscitou mesmo. Né? No caminho de Emaús, a cabeça deles estavam tão assim, atordoados, e eles estavam tão sem norte na situação, que dois andaram com Jesus no caminho de Emaús e eles viram Jesus, não é? Amém? Não viram Jesus, andaram com ele e não viram ele. Se você prestar atenção no capítulo 1 de Atos, lá no versículo 4, fala que estando com eles, Jesus chegou, sentou-se com eles e trouxe paz ao coração daqueles discípulos. Jesus chegou para eles e trouxe esperança. Jesus trouxe para eles, semeou no coração deles esperança, dizendo: olha, não é para vocês irem longe, vão para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém vocês serão batizados. Vocês serão cheios. Lá em Jerusalém vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava injetando no coração dos discípulos o quê? Esperança, ânimo. Por quê? Lembra do que Gamaliel falou diante do sinédrio lá, quando os discípulos pregavam, e eles prenderam os discípulos e começaram a fazer um burburinho de conversa. Ele pediu a palavra e falou assim: ô gente, vou usar minhas palavras, tá, irmãos? Ô gente, peraí, ó, vocês estão prendendo uma turma aí que vocês não sabem se é verdade ou não. Se esse Deus que eles pregam for verdadeiro, nós estamos perdidos. Mas se não for esse Deus, olha, vai morrer e daqui a pouco acaba e vai ser igual os outros seitas que surgiram aí, ó. Vai esfacelar e vai sumir. Quando Jesus morreu, alguns discípulos ficaram abatidos. Mas depois da palavra de ânimo de Jesus, diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Atos, né, logo depois que Jesus fala do derramamento do poder dele, no verso 8, Jesus está subindo aos céus, e os discípulos estão lá tranquilos, ficaram tranquilos e foram para Jerusalém, porque houve uma palavra, foi semeada no coração deles, uma palavra de esperança. Agora pula para o verso 12 de Hebreus aí, para você ver. O verso 1 e o verso 2 fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que conjugaram esperança com perseverança no coração, estamos rodeados de testemunhas. Irmãos, você está rodeado de testemunhas de pessoas que são provas de que confiar e descansar no Senhor é certeza de vitória. Nós somos pessoas que o tempo todo alguém tem que estar incentivando o nosso coração, porque nós desanimamos com facilidade. De repente sai da nossa boca uma frasezinha que outro dia eu preguei aqui e exortei, falando sobre um dos mandamentos, que é a palavrinha: Deus se esqueceu de mim, pastor. Irmãos, a palavra de Deus tem muitos milagres. Se pararmos para ouvirmos, várias pessoas aqui vão dar testemunhos de milagres. Eu preciso ter no meu coração esperança. E eu preciso semear esperança no coração do meu próximo, em nome de Jesus. Porque há uma grande nuvem de testemunhas. Por mais que as pessoas falem aí: olha, esse negócio que nós estamos vendo aí, de pandemia, de problemas, de luta, vai demorar, vai ter difícil, irmão. A palavra que eu quero dizer para você é que vai passar. E quando passar, eu e você vamos ter histórias para contar, dizer assim: olha, Deus foi maravilhoso, Deus foi poderoso. E a esperança que Ele plantou no meu coração, eu vou começar a plantar no próximo. Eu não posso desanimar. Eu tenho que semear esperança no coração do perdido. Por mais que a mídia e as televisões e tudo venham falando de morte, de problemas, eu tenho que semear no coração das pessoas: olha, o Deus da esperança, Ele vai fazer um milagre. Ele vai agir nos nossos dias, eu creio. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se cumpre nas nossas vidas. Nós vamos ter histórias para contar, nós vamos ser testemunhas. Então, para que nós possamos provar dessa esperança e sermos pessoas que semeiam esperança no coração dos outros, nós temos que livrar do nosso coração tudo que nos atrapalha. O verso 2 fala isso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que tem atrapalhado você ser uma pessoa que semeia esperança no coração do próximo?
Você já viu aquelas pessoas que são, aquelas pessoas que semeiam só derrota, só destruição? Você vai conversar com ela e pergunta assim, ei irmão, como é que você está? Está difícil, viu? Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, não. Eu ontem dei uma febre, eu estou achando que eu estou pegando esse trem. E a gente começa a só falar de coisa ruim. Como é que foi o seu dia ontem? A gente, em vez de agradecer que acordou, que tomou café da manhã, que teve o almoço na nossa casa, que você foi trabalhar, a gente fala assim, não amanheci bem não, foi ruim o dia. E a gente começa a contar só dificuldades. Irmão, se você for parar para fazer uma lista agora, de coisas que você pode agradecer a Deus, eu tenho certeza que serão maiores do que você tem para pedir ao Senhor. Se não for assim na sua vida, nós temos que rasgar do nosso cenário aquele hino. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto ele já fez. Nós temos que tirar do nosso cenário isso, porque aí vai ser uma hipocrisia da minha boca cantar isso, mas expressar com meus lábios aquilo que eu não estou vivendo. O autor de Hebreus aqui está nos trazendo uma palavra dizendo assim, olha, encha o seu coração de esperança, seja um semeador de esperança, mas para isso você tem que livrar tudo aquilo que atrapalha você. O que é que tem atrapalhado você de ser um semeador de esperança? A televisão. Então desliga ela, irmão. Os jornais. Para de ver os jornais, vai orar. Pergunta a minha esposa. Eu comentei... Com a licença, viu, Érica? Eu comentei essa semana com a Érica. Tem muito tempo que eu não vejo. Ela também não vejo, não, pastor. Nós temos que semear esperança. Pastor, mas se semear esperança está iludindo o povo? Não, irmão, é semear esperança bíblica, a verdade das Escrituras. Quando alguém falar assim, meu Deus, o mundo está acabando, a sua palavra de esperança tem que ser, Jesus está voltando. Quando alguém virar para você e falar assim, meu Deus, está morrendo muita gente, você vai falar assim, Jesus está às portas. Prepara o seu coração. Hoje eu falei na hora do almoço, a gente estava sentado comendo lá, aí eu brinquei com um dos nossos sobrinhos lá, eu falei assim, falou assim, ó, você está preparado para viajar? Nossa, eu já vou preparar minhas roupas e tal. Falta mais de 2 semanas ainda. Imagina. Aí eu falei, e se Jesus voltar agora, está preparado? Tem que arrumar umas coisas ainda, então arruma primeiro. Nós somos pregadores da esperança. Nós temos que semear esperança no coração das pessoas aí fora. Quando as pessoas estão desesperadas, semeie uma oração de vitória na vida dela. Chame ela e fala assim, eu vou orar pela sua vida. Olha, eu estou com gente na família que está doente, eu estou com pessoas assim. Vem cá, vamos fazer uma oração? Para Deus acalmar o seu coração nesse momento. Que o Deus da esperança, Ele pode fazer isso. Mas para que você seja assim, você tem que livrar tudo aquilo que atrapalha você. E muitas vezes, sabe o que é? O nosso próprio eu. O medo. Nós vivemos numa sociedade hoje que o medo está imperando, irmãos. E aquele que é servo do Senhor, ele não pode ter medo. Nós somos seres humanos, viu, irmão? Nós vamos ter falhas, nós vamos ter medo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos que ter a mesma coragem que Pedro teve no início, tá? Quando ele andou sobre os mares. Ele olhou para Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir onde o senhor está. Pode vir, Pedro. E ele sem medo pisou na água e foi. Lógico que depois ele fraquejou, ele viu como é que estava tudo e afundou. Mas ele foi. Ele foi. Sabe qual é a coragem que eu estou falando para você? A esperança, a confiança no coração no Deus que você crê. É o mesmo Deus que estava lá com Caleb e Josué, o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que colocou esperança e renovo e fervor no coração de Caleb, quando ele olhou para todos aqueles espias e aquelas pessoas que estavam lá dizendo, olha, os homens são gigantes, tem homens de mais de 3 metros de altura, os filhos de Anak, olha o tamanho das frutas que nós trouxemos aqui, esse povo é muito gigante, eles vão matar, vão acabar com a gente. Caleb no meio deles falou, olha, subamos e possuamos a terra porque ela já é nossa. O Senhor já nos deu. Sabe, irmãos, o crente, ele não tem que preocupar com o final da situação. Porque, sabe, há uma certeza na Bíblia de que Deus tem sempre um propósito bom na nossa história. Então, amados, nós já sabemos o final. Nós já sabemos o final. O diabo pode espernear, ele pode fazer de tudo, ele pode fazer barulho, ele pode tentar te desanimar, te atrapalhar, mas ele sabe que no final
no final, o vitorioso vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então eu preciso livrar do meu coração tudo aquilo que me atrapalha. E uma das coisas que me atrapalha está logo depois dessa frase: o pecado que nos envolve. Sabe o que gera medo no nosso coração? É o pecado. Sabe o que gera medo no coração daqueles que vão à igreja, que lêem a Bíblia? É o pecado. Porque com o pecado a gente começa a ficar com incertezas no coração. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o dono da nossa vida, é o dono da nossa história, nós começamos a falar assim: olha, está difícil. Eu posso até estar com um pouco de medo, mas eu creio que vai passar. E quando isso passar, eu vou ter muitas vitórias e muitos testemunhos para contar para as pessoas. O que você quer? O que você quer ter deixado para trás quando passar tudo isso? Quando começou essa pandemia, sabe uma das coisas que Deus derrubou na boca de todos os crentes? Uma frasezinha: eu não tenho tempo. Quando começou essa pandemia, uma frase, uma desculpa que a gente usava muitas vezes foi derrubada. Sabe qual? Eu não tenho tempo. Irmão, você está lendo a Bíblia, pastor? Estou sem tempo, trabalho, correria, ficamos um monte de tempo dentro de casa. Você não leu a Bíblia porque eu não quis. Ah, pastor, eu tenho um sonho de fazer o culto doméstico. Quanto tempo você ficou em casa que você teve a oportunidade de fazer o culto doméstico? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele está dizendo: olha, tire do seu coração aquilo que atrapalha você olhar para Jesus. Sabe, aquelas coisas que estão, aquela mancha, quando você está de máscara, que embaça o óculos, você não enxerga nada, você tem que tirar o óculos para limpar. É a mesma coisa, tire aquilo que tem embaçado você de ver as coisas que Deus pode fazer através da sua vida. De você ser uma testemunha, de ser um semeador na vida do próximo, de esperança, daquele que está desanimado, daquele que está triste. Jesus semeou isso no coração dos discípulos. Os discípulos estavam abatidos, estavam preocupados, eles não sabiam como seria. Jesus aparece diante deles e fala com eles: olha, não saiam, fiquem em jejum para Jerusalém, vai vir a promessa, vocês serão cheios. Aquilo encheu o coração dos discípulos, aqueles homens ficaram renovados. Quando nós limparmos o nosso coração daquilo que atrapalha e do pecado que nos incomoda, nós podemos ver se cumprir o que fala na continuação do texto: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas olhando para alguém. Para quem? Para Jesus. Irmãos, nós não podemos perder a esperança, que é Jesus. O mundo vive uma frase aí que é um ditado popular que é famoso para o mundo aí: a esperança é a última. Para o crente não é assim, irmão. A esperança, ela nunca morre, ela nasce todo dia. Porque a nossa esperança é Jesus. Ah, o mundo está falando aí que vai ser difícil. Nós estamos aqui como cristãos falando como servos dele, como os filhos do Todo-Poderoso, dizendo: vai ser difícil, mas eu tenho esperança que o meu Deus vai continuar cuidando da minha vida. Irmãos, não importa a situação que eu enfrente, que você enfrente, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. E como fala Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E a tua vara, o teu cajado me consola a todo momento. Se vir momentos de tristeza, Ele me consola. Se vir momentos de grande dúvida, de angústia, o Senhor vai estar lá do meu lado. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Nós precisamos aprender a conjugar mais essa palavrinha no nosso coração: a esperança. As rodas de conversa. Como eu tinha preparado essa palavra para hoje, eu fiz questão de ficar numa roda de conversa lá na minha rua semana, de não crentes, sabe? E batendo papo, e todos eles falavam a mesma coisa: rapaz, o negócio só está ficando feio, vai fechar o comércio. O negócio é feio, né? Aí, como eu tinha preparando essa palavra, eu aproveitei e falei: eu vou fazer o laboratório em loco agora. Rapaz, eu não estou preocupado se o comércio fecha, se vai abrir, se vai continuar esse negócio, se não vai continuar. Que é isso, Jefferson?
Uai, você não está vivendo no nosso mundo, não. Eu falei, não, eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Ficou mais perdido ainda, né? Porque não são cristãos. Aí eu falei, sabe por quê? Porque a minha esperança, porque um deles falou assim, nossa, eu vi no jornal que o auxílio emergencial vai continuar. Nossa, vai ser bom demais. Ah, isso vai trazer uma segurança para mim, que o negócio está feio lá em casa. E eu olhei para ele e falei assim, a minha esperança e a minha confiança não é no auxílio emergencial. Porque ele passa. A minha esperança e a minha confiança é no Jesus de Nazaré. É naquele que, ele não é auxílio emergencial, ele é auxílio eterno. Ele não é auxílio que é de repente, ele é um auxílio que é constantemente, irmãos. Ele não falha, ele está conosco o tempo todo. Então nós precisamos aprender a conjugar esse verbo esperança no nosso coração, para que as pessoas vejam isso em nós e nós possamos semear nelas isso. Essa palavra de hoje é para desafiar você a semear esperança no próximo, por meio de Jesus Cristo. Porque o texto fala, tende os olhos fitos nele. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tudo que ele fez, tudo que ele passou por nós, foi para que hoje eu e você tivéssemos esperança e não medo. Esperança, confiança de que ele vai fazer. Ô irmãos, eu gosto muito de assistir histórias bíblicas, filmes. E que às vezes quando eu estou assistindo, eu fico me imaginando no lugar do personagem, sabe? Como eu pensaria. E esses dias, quando eu preparava essa palavra, eu fiquei me imaginando no lugar de Moisés. Sabe que horas? Na hora que Moisés chega com o povo, aquela multidão de gente. Muita gente fala mais de 600 mil pessoas, outros falam 1 milhão. E cada um não tem um número certo, mas uma multidão. E ele chega à beira do Mar Vermelho, aquele mundão de água. E ele chega lá, você imagina você chegando no local, né? Eu passei por uma situação assim esses dias com a minha família. Convidei um pastor Júnior, e era uma segunda-feira, foi segunda ou sábado, não lembro o dia, não tinha nenhuma programação. Eu falei assim, nossa, o dia tá bom, a gente podia ir num clube hoje, só tomar um banho, vamos? Vamos, e eu tinha visto na televisão uma propaganda, sabe? Venha conhecer o Parque Aquático de Ravenna. E eu vi as fotos, achei maravilhoso. E fui com a turma. Quando nós chegamos lá, irmão, a piscina, a água era da cor, sabe aquela terra vermelha, quando você está indo para depois de Betim? Aí quando eu fui na piscina infantil com a Isadora, tinha até cocô de cachorro assim. Aí eu voltei para trás e fui lá na moça. Falei, moça, tem certeza que aqui é o Parque Aquático de Ravenna? Pelas fotos é tão bonito. É aqui, moça, é porque choveu, né? Falei, só se choveu barro, porque a piscina só tem barro. E tinha gente tomando banho lá, mas eu não fui embora. Só que, aí agora vai entrar no que eu vou falar, parecido com Moisés. Todo mundo está atrás de mim. Nossa, o gesto trouxe a gente numa roubada. Pense... Todo mundo me zoando, não escapei nem da minha esposa. A França falou assim, não te conheço, e foi me tirando onda comigo e rindo. Eu me coloco no lugar de Moisés, na hora que chega na beira do Mar Vermelho, que ele olha para aquele mundão de água, e o povo está atrás. Nossa, você nos trouxe para morrer aqui na beira desse rio, desse mar. Para onde nós vamos? E olha para um lado e o mar vai sumindo assim, some para o outro lado, não tem para onde ir. O que você acha que passou no coração de Moisés, hein? De olhar para cima, o pai. Eu confio no Senhor. O Senhor é nosso Deus. O Senhor não me trouxe aqui na beira desse rio aqui para fazer eu passar essa vergonha. E o bom é que o nosso Deus é tão poderoso que ele fala com Moisés assim, Moisés, manda o povo marchar. Diga ao povo que marche. No filme, Moisés vai, toca na água, no filme, né? Mas no texto bíblico fala que ele manda o povo marchar. Aí eu fui imaginar como seria a cena do texto bíblico. Manda o povo marchar, enquanto o povo marchar, a água se abrindo. Será que foi assim? Será que foi abrindo aos poucos? Ou abriu de uma vez como no filme lá? Eu só sei dizer uma coisa, irmãos. O homem tem que ter muita confiança e esperança de que o Deus que tirou ele lá do Egito ia continuar cuidando ali. E Deus continuou cuidando.
E eu creio, e você tem que crer, porque a Bíblia que está nas suas mãos, você um dia falou, do jeito que o Vitor falou aqui, crendo que ela é a única regra de fé e prática, você declarou isso um dia, você tem que crer que o mesmo Deus que agiu lá em Moisés, lá atrás, ele está aqui hoje agindo também. E se ele age aqui hoje, eu tenho que crer, irmãos, que não importa a pandemia que vier, não importam os problemas que vierem sobre nossas vidas, se eu continuar olhando para o Senhor Jesus, o meu coração vai se encher de esperança. E é isso que tem que ter no seu coração, essa convicção. Eu saí daquele parque aquático decepcionado, triste. Não me molhei, não molhamos, fomos tristes. Quando fui entrando no carro, iam conversando, procura outro lugar aí. Eu não vou achar não. Acabamos achando um lugar até 10 vezes melhor e mais barato. Foi benção demais. Mas quando nós confiamos nas nossas forças, nas nossas capacidades, sabe o que é que vai acontecer? Na minha capacidade, eu vou me perder, irmãos. Por isso que o autor de Hebreus fala assim, ó, tendo os seus olhos fitos no Mestre, olhe para Jesus, não desanime, porque vai passar. E quando passar, como é que você vai contar essa história? Como é que você quer que essa história seja contada para as pessoas? Como é que as pessoas vão ouvir de você? E aí, como é que foi na pandemia, depois essa pandemia passou? Como foi, Daiane? Como é que foi, Jennifer? Como foi, Érica, essa pandemia para você? Será que nosso discurso vai ser igualzinho da pessoa lá do mundo? Ou o nosso discurso vai ser assim, olha, eu esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para ouvir e ouviu o meu clamor. E ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um prenedal de lama e me pôs os pés sobre a rocha. E me pôs nos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Por isso que eu canto e exalto a Ele, porque Ele cuidou de mim o tempo todo. Será que nós vamos falar assim? Ou nós vamos falar assim, nossa, dei sorte, graças a Deus não peguei esse negócio. Será que nós vamos falar assim, como muitos falam aí fora? Como está o seu coração? E quando passar, o que você quer ter deixado para trás? São duas perguntas importantes que você precisa responder. Por isso que eu e você precisamos conjugar esse verbo esperança dentro do nosso coração. Ter esperança de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Ter esperança que apesar de um ano difícil como foi o ano passado, esse ano Deus pode fazer coisas novas no nosso meio. Coisas diferentes. Coisas extraordinárias e espetaculares que não sabemos. Irmãos, se qualquer cidadão que mexe com área financeira de economia viesse participar de uma reunião do conselho onde a gente está sonhando, e nós ganhamos um presente de um arquiteto, irmãos, que vai fazer um projeto para nós aqui. Olha que benção. Um economista falar, no meio da pandemia, mexer com piso? No meio de tudo isso, vocês vão querer fazer reforma em igreja? Você está doido? Só que o mundo não sabe, e a gente precisa ensinar. Porque Pedro falou isso para aqueles coxos, aquela pessoa que estava sentada ao chão. Ele falou assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós não temos prata nem ouro, mas nós temos o Deus que é dono de todas as coisas. Que Ele pode suprir todas as suas necessidades. E as minhas, e a da igreja, e a da sua casa, e dos seus filhos. Deus pode fazer um milagre na vida dos nossos filhos, que ficaram tanto tempo sem aula. Quando voltar, dá uma guinada na mente deles e eles, pegar rapidinho tudo. Pode. Ou Deus pode também permitir que a gente, olha, vocês vão passar a pena, mas eu estou com vocês. Sabe por quê, irmãos? Eu posso abandonar você. Eu falei certa vez para uma pessoa que começou a frequentar a nossa igreja. Ela está aqui hoje no nosso meio. Primeira coisa que eu falei para ela assim, olha, eu já quero te avisar que eu vou te decepcionar. Que é isso, pastor? Estou vindo para a sua igreja, já está dizendo que o senhor vai me decepcionar. Vou. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Mas eu te garanto uma coisa, o Deus que nós pregamos e nós adoramos lá, Ele nunca vai te decepcionar. Porque Ele é perfeito. E Ele não nega-se a si mesmo. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir para as nossas vidas. É isso que tem que trazer esperança para o seu coração, meu irmão. E essa esperança que está sendo plantada hoje nessa palavra para a sua vida, eu quero desafiar você a semear na vida do seu próximo. Mesmo que o seu próximo não seja um cristão, falar para ele, olha, Deus tem uma esperança para você. Eu quero encerrar a palavra dessa noite convidando você a abrir comigo lá em Atos, para a gente fechar essa mensagem dessa noite.
Atos. Atos capítulo 1, do verso 9 em diante. Desculpa não ter falado o texto, né? Falei só o livro. Irmãos, como eu te falei que eu gosto de me colocar no lugar do personagem. Imagina você e eu, estamos lá como aqueles discípulos. Jesus falando para eles assim, olha, vai descer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. E enquanto eles estão ouvindo Jesus falar, o texto fala no verso 9. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Enquanto Jesus falava, ele estava assim, ó, olhando para cima, porque Jesus estava subindo. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, presta atenção agora, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima dos céus, ele adivinha assim como para o céu você viu ele subir. Que palavra de esperança, irmãos. Ô Jefferson, por que você está preocupado com todos esses tumultos, essas guerras, essa violência? Ô Igreja do Independência, por que você está preocupado se o mundo o domínio está sendo comunista, se não está sendo, se está tendo problemas? Como é que está o governo? Nos Estados Unidos ganhou o Trump, ganhou o fulano de tal. Como é que vai ser as eleições de 2022? Como é que vai ser? Irmãos, palavra do anjo para nós aqui, como se ele estivesse falando para mim. Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Sabe aquele Jesus que subiu? Ele vai vir buscar a sua igreja. Você faz parte dela? Então tenha esperança. Confie no Senhor. Como fala Martyn Lloyd-Jones, todo cristão verdadeiro, aquele que é testemunha do Senhor Jesus, ele não poderia ficar assustado com os acontecimentos atuais. Porque ele já deveria saber que tudo isso já estava planejado e já estava escrito e proferido nas Sagradas Escrituras, que isso era apenas o princípio das dores. Então a minha palavra para você, renove a esperança no seu coração nessa noite. Renove a esperança em meio às notícias ruins que são dadas ao nosso redor. Renove a esperança dizendo que o meu Deus cuidará de mim. Deus cuidará de ti na tua dor, seja onde for, jamais te deixará. Por quê? Deus cuidará de ti. Ele cuida de nós, amados. Ele cuida da sua casa. Por isso que eu admiro quando a Daiane fala assim, pastor, eu amo os hinos do Inário, você viu? Sempre quando a gente prega alguma coisa, tem um hino do Inário que encaixa perfeitamente. Ele cuida de nós. Ele cuida da sua vida, da sua família. Então eu quero dizer para você, não é no presidente que você tem que confiar. Não é no prefeito. Nem se você votou em algum vereador que é evangélico, que está lá na Câmara de Vereadores, deputados, qual seja. Não é neles que você tem que confiar. É em Jesus. Porque é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. E Ele vai dar semente para que você semeie esperança na vida de alguém. E na vida das pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus renove no seu coração essa esperança. Para que você saia daqui renovado dizendo, eu quero ser essa testemunha. Que fala no início do texto de Hebreus, uma nuvem de testemunhas. Eu quero fazer parte dessa nuvem de testemunhas que anuncia Jesus, que prega a paz, que anuncia que Ele é aquele que cura a enfermidade, que restaura vidas, em nome de Jesus.